Fala galera, Adriano de Souza, o cara dos esportes, o ex-atleta de beisebol que resolveu trazer informações do mundo dos esportes para vocês e falar um pouco da estrutura dos esportes dos Estados Unidos, como ela acontece, e chegou num momento importante, que é o momento que acho que todo mundo tem curiosidade, que é aquele momento do como que funciona aquela coisa das escolas nos Estados Unidos e tal. Então esse é o momento do high school. O high school ele é dividido em dois níveis de esporte. É como se fosse uma primeira divisão e uma segunda divisão. Então você tem o JV e o varsity, entendeu? O varsity é o primeiro time e o JV é o segundo time. Então o que acontece? Você tem lá um time de basquete. Então você vai ter um time JV e você vai ter um time varsity. O que acontece? Quando você chega nesse nível, o objetivo de todo mundo, o que é? Estar no time principal. Todo mundo quer estar no varsity, ninguém quer estar no JV, ninguém quer estar no time de segunda linha, ou segunda divisão, né, como é chamado. Então, o que acontece? Lá na escola, nos Estados Unidos, são 4 anos de colegial, que seria o nono, o 10º, o 11º e o 12º ano. Então, o cara que é muito bom, mas muito bom mesmo, ele consegue fazer o time varsity já desde o primeiro ano, mas isso não é muito comum. Geralmente o cara passa lá 1 aninho, 2 aninhos no JV team e depois que ele consegue nos últimos 2 anos dele de estudo ir para o time de varsity, que aí é onde o cara realmente vai ter a exposição que ele quer para alcançar o objetivo final. Então, pessoal, dentro da escola, lembra daquele momento que eu falei? Uma escola de 5.000 alunos, blá blá blá, que você tem que ser selecionado, então você vai fazer o peneirão dentro da escola, você vai fazer o teste para ver se você vai fazer parte do JV ou do varsity team. Uma vez você foi selecionado, não importa, é importante que você vai estar sendo avaliado pelos treinadores da escola e você vai estar sendo avaliado, você já vai começar a ser acompanhado nos campeonatos escolares. Isso é uma coisa muito importante que acontece lá dentro do esporte americano. E o que acontece, pessoal? Aquele garoto que não fez parte, às vezes, do JV e nem do varsity, ele continua lá no travel team, porque ele ainda tem possibilidade de virar um JV ou um varsity no próximo ano, mesmo ele não tendo sido selecionado. Porque o nível do campeonato do travel team, ele também vai aumentando, ele começa a participar de competições mais acirradas, de eventos mais competitivos, no entanto que no último verão eu participei lá de campeonatos da Under Armour, de campeonatos da New Era, vários campeonatos de beisebol da Easton. Eu cheguei a participar de campeonatos que tinham mais ou menos quase 200 times participando em um só torneio. A gente foi para lugares onde em uma cidade às vezes ocorria quase 40 partidas de beisebol simultânea dentro da mesma cidade, em diversos lugares, em diversos campos de beisebol, para vocês verem o tamanho do esporte dentro do país. Só que isso acontece também com os outros esportes, não é só com o beisebol, acontece com o basquete, com o atletismo, com o lacrosse e com o futebol americano, isso acontece geral. Então sempre existe eventos esportivos no país para todos os níveis e para todas as idades. Mas voltando aqui para a questão do JV e do varsity, então o JV tem direito a escolher para um time de basquete 16 meninos e o varsity tem condições de escolher mais 16 meninos, ou seja, então você está dando a oportunidade para 32 garotos de uma escola de 5.000 alunos fazerem parte do time de basquete da escola. E assim cada modalidade vai escolhendo a quantidade que ele pode ter de atleta para os seus times. No beisebol ele pode ter até 25 atletas, então você dá oportunidade para 50 atletas. E aí tem aqueles atletas que às vezes jogam 2 ou até 3 modalidades esportivas. O cara é bom e ele vai estar no varsity de todas as modalidades esportivas. Isso é muito comum, isso acontece com uma certa frequência, entendeu? De ter às vezes um talento. Nós estamos falando de uma escola de 5.000 pessoas, se não tiver um talento numa escola de 5.000 pessoas, é quase que uma pegadinha, né? Então acontece de aparecer esse tipo de atleta. E no caso, pessoal, ali nesse negócio de varsity JV,
fica já desde... Aí começa aquela competição, porque o cara que está no JV, ele quer subir pro Varsity. E o cara que está no Varsity, ele quer ser exposto, ele quer ser mostrado, ele quer ser visto, porque ali é onde começa o sonho da bolsa universitária, da possibilidade de ir para uma grande universidade, da possibilidade de jogar um campeonato grande, e ali é onde esse atleta começa a alimentar a possibilidade de ser um atleta profissional. Mas esse último nível eu vou trazer para vocês num próximo vídeo. Espero que vocês tenham gostado das informações. Dê um like, se inscreva no canal e curtam o Adriano, o ex-jogador de beisebol que trouxe informações do mundo dos esportes para vocês.